Oi, meu grupo é composto por mim, Chloé, Gabriele Aires, Mariana Água e Matheus Bassal. O case que a gente escolheu foi sobre a peça publicitária do MEC sobre o Enem. Foi uma propaganda muito criticada que tinha seu principal lema, que era: o Brasil não pode parar. E ela foi muito criticada principalmente porque a gente está em uma época de pandemia e que tinha o lema de que o Brasil não pode parar, só que está todo mundo parado, o mundo está parado. Então, vamos analisar agora a propaganda. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar, é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito por computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Então, vocês viram a propaganda e agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma análise que a gente teve sobre ela. Em relação ao cenário, a gente percebe que a gente tem quartos de uma sociedade padrão que sabemos que não é a realidade de todos. Então, assim, fica confuso porque o Enem, ele sempre tem o objetivo de incluir a todos e proporcionar igualdade a todos. E com essa propaganda a gente vê que isso não é real, porque a realidade que eles colocam, se você for analisar só o cenário, é que cada um tem um modelo e que não é a realidade das pessoas atualmente, de todos nós, de todo mundo. A gente sabe que não é isso que acontece. Em relação ao texto que as pessoas falaram, existem partes que são faladas com maior destaque, proporcionando gatilhos emocionais e maior persuasão. Eles usaram muito essa técnica nessa propaganda. Por exemplo, no início da propaganda diz que uma geração de profissionais será perdida, como médicos e enfermeiros. E essas são as profissões mais necessárias neste momento de pandemia. Será que isso é uma chantagem que eles estão fazendo? Tem outra parte também que eles falam: estude de qualquer lugar, de qualquer forma, por livros, internet, enfim. E essa frase é bem complexa, porque sabemos que nem todos possuem as mesmas condições de estudar de qualquer lugar. Então, fica difícil. Isso é uma coisa que é completamente contraditória. Tem outra parte que fala: dias melhores virão. De onde isso foi tirado? Quais são esses dias? O governo luta e colabora para a gente ter esses dias melhores? Fica a questão aí. Em relação ao âmbito político, tem uma frase que fala: o Brasil não pode parar. E essa é a fala do nosso presidente Bolsonaro, que vai contra a fala de outros países também. Está todo mundo parado, o mundo está parado, só que o Brasil não pode parar. Então fica contraditório. E a gente consegue analisar também a relação da pandemia do coronavírus com a política capitalista, que é a pressão do Bolsonaro em relação a retomar a rotina normal. Isso é uma questão bem intensa também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a repercussão do case. No vídeo, 4 atores adolescentes dizem que a vida não pode parar e pedem para os estudantes estudarem de qualquer lugar de diferentes formas. Mas todos possuem as mesmas condições para estudarem de qualquer lugar? Isso gerou uma repercussão muito negativa nas redes sociais, principalmente, porque essa propaganda ela foi muito criticada, principalmente em relação à manutenção do calendário do Enem no atual cenário da pandemia da Covid-19. A gente sabe que é uma questão muito difícil, a gente sabe que as pessoas não têm condição, não são todas as pessoas que têm condição de estudar, as universidades estão paradas e eles querem continuar mantendo o calendário do Enem normal. Isso vai dificultar muito, porque as pessoas não têm condição, as pessoas não estão tendo acesso a esse tipo de informação, ao estudo. Tem pessoas que não têm acesso a isso, como é que vai fazer? Entendeu? Não tem como. Desde março, escolas públicas e particulares estão sem aula presencial para promover o isolamento social, que é a principal medida de prevenção contra o coronavírus. E foi isso que eu falei. Escolas de elite já sentem dificuldade de continuar o ensino à distância, imagina escolas mais carentes. Eu vou trazer alguns dados sobre a internet na casa das pessoas,
quantidade que tem, quantidade que não tem, algumas dificuldades que as pessoas têm para poder ter o acesso à informação, ter acesso ao estudo. E segundo dados, aproximadamente 30% das pessoas não têm acesso à internet. E às vezes ter internet não quer dizer que a pessoa tem um equipamento suficiente para poder estudar. Não tem notebook ou não tem um computador de mesa. Às vezes só tem um celular mesmo na casa com 6 pessoas. Muitos professores eles têm dificuldade para poder dar uma aula de qualidade, para poder fornecer uma aula de qualidade para as pessoas. Não é só os alunos não são só os jovens que sofrem com isso também. E também tem, com isso tudo, com todas essas dificuldades, tem o baixo índice de leitura também, que atrapalha basicamente tudo. 18 de maio, a Defensoria Pública da União pedindo que a decisão de manter o exame durante a pandemia do novo coronavírus fosse revista. Então, eles queriam que não acontecesse, que eles analisassem melhor, porque já teria tido uma repercussão negativa. Como as pessoas fariam a prova ia mudar completamente. O Ministério de Educação, o MEC, ele decidiu adiar o exame de ensino médio em função dos impactos do coronavírus, da pandemia. Eles disseram que o INEP iria promover uma enquete direcionada aos inscritos, as pessoas que já estavam inscritas no Enem, que iam participar de 2020, a ser realizada em junho por meio da página do participante. Nesse momento de um clima muito tenso dentro da política brasileira, com a população em si muito enfraquecida, tudo no mundo que a gente está vendo está tendo que se adaptar a esse momento. E não adianta ter essa pressão de um lado, pressão de outro, que um tempo o governo recua, mas de qualquer maneira eles estão lá firme e forte, querendo com que essa prova aconteça, fazendo uma propaganda completamente tendenciosa. Analisando toda a case, então, e com os nossos debates, a gente percebeu que seria mais justa, que é necessariamente porque existe o Enem, seria mais justo com que a prova não necessariamente fosse cancelada, mas que ela fosse sim adiada. Não adianta mais o governo federal com o governo estadual ficarem com essa pressão de cada lado, e sim eles tinham que entrar num acordo do governo federal com as secretarias dos governos estaduais para achar um momento viável no meio dessa pandemia, que é um momento que o mundo todo, todos nós estamos tendo que adaptar nossa economia, nossa maneira de transporte, nossa maneira de viver. O Enem também tem que se adaptar com isso, não pode simplesmente achar que vai acontecer como se fosse um ano normal, sendo que foi completamente um dos anos mais anormais da nossa história. Então, é essencial para que o governo entenda que não possa acontecer nenhuma injustiça com principalmente a camada mais pobre da sociedade.